Cheguei para contar tudo o que vai acontecer em setembro. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia e o Bússola de Luz é o canal certo para você que quer parar de ser maratonista da sua vida, parar de ficar correndo atrás de tudo e começar a atrair. Como fazer isso? Quebrando o padrão, não tem outra forma. O que é padrão? Padrão é um limite. Até onde você conseguiu chegar na sua vida afetiva, profissional, financeira, isso está revelando para você um padrão. E aí, para destravar, a gente vai identificar quais são os pontos cegos inconscientes que estão travando tudo por aí e quais são as potencialidades que você tem e não está usando para crescer. É isso. Tá pronto? Tá pronta? Prepare-se. Coloca o cinto e bora decolar. Mesa aberta para você que tem Sol, Lua ou ascendente em Peixes. Eu já começo a sua sessão trazendo qual vai ser a guiança espiritual, a orientação, a direção, quem vai iluminar seus caminhos no mês de setembro. Depois a gente vai entender quais são os pontos cegos inconscientes que estão travando a sua vida e as suas potencialidades para te ajudar a crescer em setembro. E por último, 3 fatos importantes que vão acontecer com você em setembro. Lembra que previsão fala sempre de colheita. O que você está fazendo agora vai gerar essa colheita até o final de setembro. Se é isso que você quer, sustenta o passo para receber, senão eu tô te colocando um passo à frente para recalcular a rota, que é isso que o tarot faz. Eu já vou começar, sem mais delongas. Qual que é a guiança pro pisciano em setembro? Oxóssi. Conhecimento e inteligência devem andar juntos, para que você desenhe o caminho da sua flecha e acerte o alvo que deseja. Seja curioso, analítico e busque alcançar a verdade sobre as coisas por sua conta própria. Invoque as forças da espiritualidade, da natureza e das matas. Tenha um equilíbrio entre o que é e o que não é possível ser realizado, trace o seu planejamento e jamais passe por cima das pessoas. Respeite cada caminhada, cada etapa e siga. Aqui a palavra é estratégia, que me veio muito forte e que me chamou a atenção aqui. Se você quiser tirar um print, acho que dá para ver, né? Oxóssi fala sempre de movimento. O que eu preciso fazer para receber isso que eu tanto quero? Oxóssi é caçador, é energia de caça e colheita. Então vamos entender o que vem mais, tá? Qual que é a direção para o pisciano em... Qual que é a direção para o pisciano em setembro? Olha, que potência! O guerreiro e o caçador. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente, que depois eu vou fazer a mandala. O guerreiro que abre os caminhos, olha isso. Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar. Não haja por impulso, mas sim com cautela e tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada, é hora de agir. Estratégia e ação. Aqui fala muito sobre seja analítico, né? Não vá pela emoção, não seja emocionado. Então, aqui é uma direção para o pisciano, para a pisciana que me assiste agora, para que você não tome decisões precipitadas, não haja na emoção e que tem uma estratégia importante que provavelmente a leitura vai trazer para que você consiga abrir caminhos para esse algo que você quer materializar. Deixa eu ver qual que é a energia que é importante você integrar em setembro. Veio uma lua aqui, ó, lua minguante, fim de ciclo. Período de limpeza, encerramentos e balanço. Reflita sobre os seus atos e pensamentos. O que você conquistou até agora? Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso trabalhar internamente. Dedique-se mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento, ao discernimento e faça uma revisão para julgar e decidir sem cometer injustiças. Então a gente já tem aqui uma tríade muito importante. Então, o que vai acontecer muito provavelmente em setembro com você de peixes?
Setembro vai marcar uma finalização de ciclo. Só que para algo novo acontecer, não dá para você ir só na emoção. Fala muito sobre estratégia, fala muito sobre fazer acontecer. Ação estratégica para acessar um novo objetivo que vai se abrir ao longo do mês de setembro para você. Deixa eu entender qual que é a força, qual que é a direção para o seu mês de setembro. E aqui o amparo vem da energia masculina, a gente tem Ogum, a gente tem Oxóssi, então a energia masculina fala sempre sobre fazer o que precisa ser feito com estratégia, com clareza, com direção. A emoção, ela é importante para ser um combustível, né, para trazer o propósito, mas sem a ação, sem a constância, nada progride. Ó, sacerdotisa, Ás de ouros, 6 de copas, julgamento, 7 de ouros. Setembro é um mês de análise, de observação, de escutar. Então, como assim? Eu direciono você aqui, né, a vida falando, eu direciono você a observar qual é a melhor estratégia, a melhor ação. Mas, Michele, você abriu a leitura falando sobre ação. Sim. Primeiro eu me escuto, primeiro eu observo, primeiro eu silencio, recebo essa intuição, essa orientação, me conecto com a minha divindade, me conecto com a minha alma e entendo os próximos passos. Por quê? O que que traz aqui? Ás de ouros, novas oportunidades. 6 de copas, fala sobre nostalgia. E o julgamento aqui fala sobre revisão. Então, o que que setembro vai significar para você? Setembro é o momento de balanço, né? Em que o pisciano olha para tudo que aconteceu, para tudo que aprendeu, para tudo que viveu, para se chorei ou se sorri. E aí o pisciano precisa entender, por isso se conectar com a sua intuição, com o silêncio, o que eu realmente quero daqui para frente. O que o pisciano quer realizar. E como o pisciano, com qual estratégia o pisciano vai fazer isso acontecer. Por quê? A gente tem aqui um sonho disponível, mas esse sonho, ele só acontece se você agir. Eu sinto que alguns piscianos estão há algum tempo esperando alguma coisa acontecer e estão pensando se de fato esse sonho ainda está disponível. Eu sinto um medo aqui de não realizar algo que é tão importante para você. E por que que isso ainda não aconteceu? É a sua grande pergunta. Porque está faltando estratégia, está faltando ação, está faltando clareza e direção. Tem algo aqui que a gente vai abrir na leitura, eu tenho certeza, eu confio muito no baralho cigano e no tarô para trazer direção, que vai mostrar exatamente qual é esse bloqueio, qual é essa trava que o pisciano tem vivido, que faz com que ele não consiga realizar isso que ele está esperando há muito tempo e que ele acredita que talvez não consiga mais, ou que tenha perdido o time, perdido uma oportunidade, algo nesse sentido, mas não. Essa leitura fala que isso está disponível para você com a estratégia, com a coragem e com as atitudes certas. Vamos entender um pouquinho mais aqui? Agora, com o baralho cigano, eu vou fazer as perguntas para entender esses pontos cegos e também para trazer a sua potencialidade para fazer acontecer, tá? Para entender com clareza e direção como que você recebe isso que você tanto quer, como você começa esse caminho para realizar algo que há muito tempo você tem pedido em oração, se questionado se vai dar certo, feito a sua parte, mas tem algo que você não está fazendo. Sempre quando as coisas não acontecem, é porque tem alguma atitude ou algo que você não está enxergando, que você precisa
e entender para que as coisas fluam, e eu tenho certeza que a leitura vai trazer isso para você. A pessoa confia no baralho dela. Eu vou acelerar velocidade de 5 para eu fazer perguntas, 12 perguntas e trazer essas informações para você. Vai me acompanhando aí, um pouco acelerado, e a gente já volta a conversar, combinado? Os caminhos estão abertos para o pisciano com a criança. Tem uma novidade para acontecer, principalmente no pilar afetivo, que pode vir através de uma conversa. Essa conversa pode ser nas redes sociais, a longa distância, pelo WhatsApp, não importa. A gente não usa mais carta para se corresponder, mas para muitos de vocês, essa é uma leitura coletiva. Eu tô falando com você que tá aí, mas tem muitas energias que vão acessar aqui. É novidade na vida afetiva, mesmo que você já esteja numa relação estável, vem algo novo, algo que vai vir a partir de uma conversa muito interessante. Para uma parcela pequenininha que está numa relação, pode ser a decisão de ter filhos, criança. Mas, de qualquer maneira, tem algo novo que surge no emocional, na vida afetiva. E tem uma outra questão importante que aparece aqui em setembro como novidade também, que é como se no pilar profissional com os lírios viesse um preparo. Então, escuta a intuição de vocês. Por isso que a sacerdotisa veio aqui com esse escute, ouça a sua intuição. É como se a espiritualidade estivesse sussurrando para você um caminho profissional. Porque eu sei que você quer algo novo, que você quer que as coisas fluam. Só que o seu inconsciente não consegue enxergar por onde começar. Sabe aquilo de, eu tenho esse sonho aqui, de ter um relacionamento afetivo, ou de crescer profissionalmente, de fazer transição de carreira, adapta aí para você. Só que eu não sei por onde começar, eu não consigo saber o próximo passo. Então eu vejo essa trava aqui no inconsciente, mas no consciente eu vejo a vontade de florescer, a vontade de fazer acontecer, a vontade de experienciar. A gente tem flores duas vezes aqui, né? Flores e jardim. Me contando que setembro vai renovar a energia do pisciano para algo no afetivo e para algo no trabalho. A gente tem esses dois pilares aqui sendo guiados e trabalhados, então ouça a sua intuição. Não seguir pela sua mente que mente, não seguir pelos gatilhos, né? Não deixe que aquilo que já aconteceu no passado, seja no pilar profissional ou no pilar afetivo, seja um ponto de limitação para você. Passado é ponto de referência, não de permanência. Se você entender isso, os caminhos se abrem, porque aqui o que você precisa deixar ir em setembro são os pesos. É um pisciano que vem vivendo aí um período de muito aprendizado, um período de muitos desafios. E o que está interessante? O pisciano trabalhou muito a relação com a materialidade. O cachorro com o tesouro me contam que o pisciano fez o trabalho dele de, ok, eu sou desapegado, mas eu também quero fazer minhas viagens, ter minhas experiências gostosas, comer bem. Então eu vejo aqui um pisciano que, de alguma maneira, para cada um vai ser de um jeito, entendeu que para viver na materialidade precisa ter uma boa relação com o dinheiro. Se você não fez isso ainda, esse é o momento, porque para a gente receber mais, a gente precisa ser mais. E para a gente ser mais, a gente precisa limpar as crenças que limitam a relação com o dinheiro, de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro não dá em árvore. Dinheiro dá em árvore sim, sabe por quê? Se você plantar uma semente de tomate e vender, se você plantar uma árvore, uma laranjeira, e vender as laranjas, você faz dinheiro sim. Então, dinheiro dá em árvore. Vamos quebrar quem? Crença aqui. Outro ponto interessante é a conexão de vocês com a espiritualidade. A lua com a árvore. É uma relação de muito tempo. Aqui não é algo que o pisciano cultiva de vez em quando. É como tem uma história sobre
a galera de peixes que fala assim que muitas vezes vocês não encontram apoio humano, mas que o signo de peixes sempre encontra apoio através dos amigos espirituais. Então eu falo com piscianos que sim, cada um do seu jeito, da sua maneira, nem sempre sentando num banco de um templo, mas sempre se conectando e sentindo, né? Quando a gente trabalha nossa intuição, a gente está ouvindo o divino que mora na gente e se conectando com o todo, com o divino. Então é uma relação muito conectada. E aqui, no autocuidado e no bem-estar, a âncora com os trevos. O que eu entendo aqui? Houve sim algum tipo de questão de saúde para vocês, mas que a partir de setembro é como se essa questão de saúde ou de bem-estar, sabe? Michele, eu andava muito cansado, eu andava muito cansada, eu estava desmotivada, eu estava sem vontade. Eu vejo que existe aí uma reenergização, sabe? Vocês com mais disposição, se você não teve nenhuma questão de saúde. Para quem teve questões de saúde, eu vejo que os resultados são bons, sabe? Peguei meu exame e agora eu vejo que aquilo que estava me preocupando na saúde começou a se reorganizar. Então, setembro é muito um divisor de águas, é muito assim, fica para trás um período de aprendizado, de peso, de esforço, de dor emocional e física, e começa o florescimento. Agora, karma ancestral que você precisa ressignificar. Fogueira com as nuvens. A sensação de limitação. O que você tem vontade de fazer, que tem propósito aqui, e você não consegue fazer? Tem algo no profissional muito forte aqui dos piscianos, para alguns de vocês, tá? Não é para todo mundo. Eu queria muito seguir tal carreira, mas a minha família não aprovaria. Tem uma questão ancestral em relação ao trabalho que vocês estão sendo guiados. Para outros de vocês, não é em relação ao trabalho, é a sensação de eu não consigo fazer as coisas acontecer. Não sei, Michele, parece que tem uma parede invisível, um muro invisível me prendendo, eu não consigo. Quando eu tô indo por um caminho que me é feliz, que eu sinto que eu vou colher bons resultados, parece que tem uma trava. Isso fala muito da ancestralidade de vocês, que existe uma sensação de limitação, ou seja, eu só posso chegar até aqui, mais do que isso eu não posso. Presta atenção nessa limitação inconsciente e começa a trabalhar que você pode mais, né? Tira esse teto invisível que faz com que você não consiga crescer mais, tá? Existe uma sensação de limitação para a maioria de vocês em relação a algo que vem do clã, de alguém conseguiu muito e perdeu, então a gente vai ser mais comedido, pode ser isso, tá? Adapte aí para o histórico ancestral, tem limitação. Eu só me sinto pronto, capaz, disponível de chegar até aqui. Quando eu começo a traçar caminhos para crescer mais e receber mais da materialidade, eu sinto essa limitação. Então, ainda que eu tenha feito as pazes com o dinheiro, eu ainda não consigo prosperar mais por conta de questão ancestral. Olha para isso, tá? E para outros de vocês, uma parcela menor, a gente está falando sobre. A gente tem os lírios aqui. É como se a espiritualidade estivesse soprando para você. Segue isso que você está sentindo, dá os primeiros passos, não permita que essa história ancestral bloqueie você. Então, é muito sobre isso aqui. Agora a gente vai ver qual que é. Eu vou falar os 3 fatos que vão acontecer, mas tem mensagem da alma propiciando. A gente tem sol e riacho. A alma de vocês está dizendo que esse sonho é sim possível, mas que antes era importante você tirar esse teto invisível sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. E para quem tem o sonho na vida afetiva, existia aqui uma crença de que o amor não era para você, que sempre que vinha alguém, essa pessoa nunca estava disponível, as coisas nunca desenrolavam. Presta atenção nisso, tá? Porque vem sim uma história nova ou uma renovação de uma história de amor no mês de setembro.
de forma inesperada, de forma leve, que vai começar numa conversa e que tudo vai desenrolar. Depois você volta aqui para me contar. Agora sim a gente vai entender quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no mês de setembro do pisciano. É por ordem cronológica, então o primeiro fato deve acontecer no comecinho do mês, o segundo fato mais no meio e o terceiro fato lá para o final, tá, pra gente entender essa cronologia. Rainha de espadas, clarifica essa rainha de espadas pra mim. Eu já entendi aqui, mas deixa eu saber um pouquinho mais. 3 de espadas, o sol e o rei de ouros. Sabe isso que a leitura abriu falando sobre ser mais estratégico e sobre parar de esperar e colocar a mão na massa? Eu vejo no começo de setembro você entendendo, de forma racional, estruturada, o que você precisa fazer, né? Como você supera essa crença na vida afetiva? Como você supera essa limitação no profissional barra financeiro? Então, é um pisciano que coloca a rainha de espadas que mora aí dentro para trabalhar e traça, assim, uma estratégia, você consciente. E isso é muito importante, tá? Para fazer o que precisa ser feito. A gente tem o sol aqui com o rei de ouros e o três de espadas, superando bloqueios emocionais e entendendo qual é a melhor estratégia de forma consciente para realizar isso que é muito importante para você. Então, beleza, esse ano estratégico. Agora a gente vai entender qual que é o segundo fato importante que vai acontecer em setembro com você. Rei de paus, clarifica esse rei de paus para mim. Já gostei aqui. Nós estamos falando de foco e protagonismo. Então, primeiro vem a rainha de paus, trazendo a estratégia. Clarifica esse rei de paus, por favor. Rainha de espadas, o eremita e o oito de paus. Você colocando em prática essa estratégia com foco, com determinação e muito autoconfiante de assim, eu tô no caminho certo. Nos dois fundos do deck vieram cartas de movimento, o carro e agora o cavaleiro de paus, me contando que você vai colocar esse movimento corajoso, com vontade, focado, sabe? E principalmente confiante. Eu entendi qual era essa crença que me limitava no dinheiro, que colocava esse teto no material, e essa crença afetiva que fazia com que as coisas não desenrolassem. E eu comecei a trabalhar aqui de forma prática, consciente, confiando que o caminho vai se abrir. Acho que estava faltando confiança para vocês, né? Por isso que as coisas não estavam acontecendo. Terceiro fato, o mundo. Uau! Eu sabia que setembro ia ser o fim do inverno dos piscianos. Clarifica para mim. Dois de espadas, pajem de espadas, tá. Eita, nove de ouros, ás de paus e o cavaleiro de espadas. Aqui é o fim de um período de indecisão, dúvida, procrastinação, falta de confiança. São as atitudes que me levam. Eu vejo no final do mês o pisciano muito consciente e muito prático, muito ágil, sabe? As pessoas vão até falar assim, mas o que aconteceu com você, pisciano? Pisciana, que você tá tão diferente.
autoconfiante, fazendo o que precisa ser feito, colocando a mão na massa, com coragem. E eu sinto até aqui a energia de Oxóssi e Ogum, sabe? Oxóssi falando de você aguerrido, né? Colocando a mão na massa, e Ogum da coragem de encarar de frente essas crenças e mudar, reprogramar, desprogramar a crença. É quase como se o pisciano falasse assim: eu sei o que eu preciso fazer, eu vou parar de adiar isso, porque eu mereço receber mais. Eu mereço viver esse amor, eu mereço viver essa vida próspera que eu sempre sonhei, fazer essa transição de carreira, receber essa promoção. Eu vou fazer a minha parte. Porque eu sei que quando eu faço a minha parte, o universo me entrega de volta o que eu cuidei com tanto zelo e com tanto amor. É isso que eu tenho para você de peixes. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, você me ajuda para que o YouTube recomende esse vídeo para que outras pessoas recebam a mensagem. Se não é inscrito, já se inscreve agora para a gente não se perder. Aqui na descrição eu deixo o cronograma de leitura, os oráculos que eu uso e outras formas de contato comigo. Dá uma espiadinha aqui. E eu realmente espero te encontrar em outubro. Ó, movimentando, fazendo acontecer, protagonista, confiante, guerreiro, fazendo acontecer. Beleza? Combinado? Um cheiro.